Doutora, vamos falar de um assunto que eu acho que esse é um assunto que chama bastante atenção, até a gente viu agora na ligação do Leandro, essa coisa da catarata, né? O que vem a ser a catarata? Quais são os sintomas? Como é que ela se processa na vida do indivíduo? Hilda, quando me formei, 35 anos atrás, a gente operava catarata quando a pessoa não enxergava quase nada. Então, ele precisava ter menos de 10% de visão. Porque a operação de catarata, ela era difícil, a gente levava uma hora e pouco, né, para operar. E a gente tinha que abrir quase 180 graus o olho. E a catarata, antigamente, a gente tirava com gelo, né? Então, congelava com gelo seco, fazia assim pequenos movimentos, tirava o cristalino, ele saía inteirinho. A gente até punha no vidrinho. Para mostrar depois. E o paciente levava para casa, mostrava, tinha aquela catarata que tinha tirado aquele marronzinho do olho. E nem existia lente intraocular ainda. Aí ele passava a usar óculos, né? Ele usava um óculos, depois que operava, mas não assim fininho, ó. Era aquele grossão. Fundo de garrafa. Isso, 12, 16 graus, que é o grau do cristalino natural da pessoa, né? Depois foi modificando. Depois eu já tinha assim, uns 10 anos de formada, 15, quando surgiu a lente intraocular. Aí as incisões passaram a ser menores e ao retirar o cristalino a gente colocava essa lente já dentro do olho, né? Já no mesmo momento? No mesmo momento. Já tinha lente intraocular desde 1980, 82, por aí. Aí, só que tinha que dar pontos. Então, para poder fechar o olho, dava assim... Inicialmente 10 pontos, depois a gente diminuiu as incisões, passava a dar 8, 6 pontos. Levava mais de uma hora para operar. E a pessoa precisava ficar quietinha, em repouso, ficava 5 dias no hospital, né? Aí com os fios mais finos foi tudo diminuindo, passou a ficar 3 dias no hospital, 2 dias, 1 dia. E já há muitos anos agora a cirurgia é ambulatorial. Entra, opera e sai andando. Enxergando? Às vezes até enxergando. Por quê? Se a pessoa é mais nova, não é tão idoso, não incha muito, né? Não incha muito o olho. Então, ali a gente caso, nessa anterior estava para ver. Ali aquele branquinho, você está vendo a pupila ali? Você vê a menina dos olhos, aquele branquinho lá no meio da pupila. Certo. Aquele que é catarata. Aquela pelinha que o Leandro falou assim por cima, aquele não é catarata, aquele lá chama pterígio. Ele lá é mais simplinho, olha ali, ele tem uma seta que mostra uma catarata que não é inteira, ele é só um pedacinho, tá vendo? Um pontinho branquinho. Esse pontinho branquinho aí, isso não atrapalha muito, não. A pessoa enxerga bem, mesmo com isso, às vezes não precisa operar. Esse aqui, ele dilatou a pupila, olha lá, e você vê, assim, aquela cataratona, brancão, assim, no olho. Essa pessoa aqui está enxergando bem pouco. Nossa, certo? Eu acho que está cega aí. Esse está enxergando bem pouquinho. Ela chega num estágio, assim, que quando chega no fim, que a pessoa já, às vezes, se for dos 2 horas, não enxerga nada. Ali essas manchinhas é artefato, é uma luzinha que está aparecendo, tá, né? isso que eu ia falar, essas manchas brancas, essas não manchas tem nada a brancas aí ver. não é nada. Tá. É ali o centro da pupila, aquele pretinho tá normal. Aqui é uma catarata complicada, tá vendo, Hilda? Porque você vê que a borda da pupila, assim, ela é irregular, ó. Não tá redondinho. Parece que tá cheio de bolinha, né? Cheio de bolinha. Ele teve uma inflamação no olho, ou um trauma grave. Mas mesmo numa Essa é situação uma catarata como essa, chamada complicada. Pode E tem operar, cura, claro, mas tem cura. sem dúvida. Só se ele não enxerga nem luz, né? Existe uma situação que é tão final que aí o olho não vê nem claro e escuro. Aí esse não dá para operar. Porque se ele não vê nem claro e escuro, quer dizer que a retina dentro do olho não está respondendo. Aí tem um antes e depois que eu não entendi muito bem. Aqui é porque o cristalino, ele tá branquinho tira, e depois retira. depois ele coloca a lente é fininha, né? Então existem casos que a pessoa tem a câmara estreita, uma tendência para glaucoma, a gente tira a catarata também e põe a lente, porque aí abre o ângulo e evita o glaucoma, né? E hoje em dia a incisão já é um furinho assim de 2 milímetros. Pelo furinho que a gente aspira a catarata, né? O aparelhinho entra assim, faz zzz. Agora, doutora, deixa eu te entender, por que ocorre a catarata? O que é isso? É um processo degenerativo, né? Degenerativo. Também é degenerativo, só que esse não é passível
de você usar assim antioxidantes, essas coisas, infelizmente não tem nada provado ainda para catarata. Só que antigamente a gente operava quando a pessoa não enxergava quase nada, porque ela era muito custosa, trabalhosa, difícil a operação. Levava meses para poder tirar os pontos, isso tudo, né? Hoje em dia a gente não dá nem ponto, o buraquinho é pequenininho, a pessoa já sai andando, então não há justificativa de ficar esperando, ninguém espera enxergar 10%, pelo amor de Deus. Agora, todo esse negócio de enxergar. Está começando a embaçar um pouquinho, já não está muito perfeito para ler, que às vezes para longe não está tão ruim, mas para ler já não dá, né? Se mesmo que aumente o grau do óculos, não vê bem. Aí opera. Fica embaçado? Fica um pouquinho embaçado. Tem que ficar fazendo assim, aumenta a luz. É para que sofrer, né? Não se Aí justifica, você trouxe aqui uns gráficos aí. Isso aí seria o quê? Para teste de glaucoma? Não, esses aqui são testes de visão, né? Pra porque ver se às a pessoa vezes as enxerga pessoas não direitinho. sabem ler, né? Ou mesmo criança, pequena, você usa de números, né? Isso, olha aqui, ó. Números, esses grandes aqui, garanto que todo mundo em casa está enxergando esse aqui, ó. Até eu estou enxergando, tá vendo? Mas você está enxergando esse aqui de baixo? Aí já Olha não. aqui, gente, olha isso aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo isso aqui, ó? Se você enxergar, liga pra cá, eu vou te dar um prêmio. Esse último aqui, me diga o que está escrito aqui. Olha. Eu acho E que esse ninguém daqui... Tem gente que enxerga assim? Ah, é para enxergar, sim, claro. Nossa, doutora. Ó, para perto, daí você põe esse coisinho aqui, né? E aí nessa distância que tem que enxergar esse último. Vamos ver se enxerga, Hilda. Enxergar o último. O último. Tem que pôr aonde isso aqui? Assim, do na ladinho? altura do óculos, assim. Na Assim? altura daqui Aqui? mais pra frente. Aqui? É. Tá. Aí eu tenho que enxergar embaixo, é isso? O último de baixo? Não enxergou, o óculos não tá bom. Mas o que, não, embaixo, o que é que você quer embaixo? Esses desenhinhos? Esse negocinho aqui, tem que ver tudo. Então os desenhinhos, deixa eu ver, não, os últimos 3 de baixo eu não enxergo mesmo. Vamos arrumar Não, não é que eu óculos. enxergo, eu tenho, aí eu tenho que fazer, escuta, recentemente recentemente eu fui no oftalmo, tá fazendo o quê? Nem 5 meses não faz. Ah, vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Eu vou lá na sua clínica, então, em Piracicaba, dar uma olhada nisso, olha, porque já me preocupei. Mas esse eu estou enxergando bem, viu? Esse enxergou, né? Esse na boa. É, porque esse é para longe, não é assim nessa distância. Ah, é o de perto que é o problema? Esse que é de perto. Então quer dizer que eu estou com problema para perto? É, para perto. Ah, tá. E esse? Aí esse aqui é um teste de contraste, né? Deixa eu dar aqui. Que a gente usa assim, ó. Aqui você vê bem a carinha. Ó, tá vendo a câmera lá? Deixa eu tirar isso daqui que tá você atrapalhando. quase não vê, né? Peraí. Quer mostrar? Pronto. Não, pode mostrar aí. Só que vamos olhar na câmera. Lá talvez tenha que tirar um pouco a tarja aí do GC pra gente poder enxergar. Bom. Esse é fácil de ver, né? Tá. Uma então, carinha. esse aqui, você faz assim, a pessoa já vai olhar pra carinha. Tá. Depois você vai diminuindo o contraste, diminuindo, até que chega esse aqui bem fininho, tá vendo? Eu aqui, não tô ó, vendo nada. cadê? Nem dá pra ver. Mas certo? não é pra ver mesmo? Ó. Tá, não dá pra ver. Então, esse aqui, quer Mas dizer ele que esse tem contraste Ele tem um tem, pouquinho, ó, o contraste está aqui, levemente. Significa o que isso, quando eu não enxergo, então? Quando ele não vê o bem até o último, significa que a catarata já está atrapalhando. Porque é para ver, normalmente, aqui tem distâncias padrões, a gente coloca numa distância certa, né? Tá. Você deve enxergar até o último. Tá. Quando você enxerga só até o grandão, vê só o maior, e o fininho não vê, significa que a catarata já está atrapalhando. E aí não importa a idade do aí já paciente? é época de operar, porque tem crianças que têm catarata, né? Isso, doutora, vamos falar sobre isso. Tem criança que tem catarata. Tem criança que já nasce com catarata. Uma degeneração já genética, então? Genética. Pode ser hereditária. Agora, você lembra aquele desenhinho que você mostrou, que tem só um pontinho? Lembro. Se a criança tem só aquele pontinho, ele fica igual, não aumenta nem nada, e a gente faz os testinhos, mesmo para perto, ela enxerga bem, deixa lá a catarata. Quando é muito pequenininha assim, que não está atrapalhando funcionalmente a visão, não há motivo de fazer a intervenção, né? Porque na criança muito pequena, a gente coloca a lente, mas às vezes o olho inflama. Às vezes a lente fica meio aderida, dá uma série de problemas, dá glaucoma, como você mesmo está citando, né? Então, para operar catarata, você precisa ter uma catarata assim na criança, branca, que não esteja enxergando nada. Então, a gente tem uns certos parâmetros para avaliar, Eu realmente operar. nunca vi ninguém assim, criança, né, tô falando, já vi adulto. Aí Aliás, esse piquititinho, esse aí não faz mal. Tem várias crianças no consultório que tem uma coisinha assim, de catarata, esse pequenininho aí, vem lá
de vez em quando eu vou olhando se tá Aquela igual, a gente tira manchinha fica foto. sempre igual. Quando ela fica sempre igual, você não vai mexer, né? E às Você vezes não só tem vai. num olho, né? Fica Às vezes só tem naquele. num olho, é. É engraçado, foi excelente. Nós temos falado sobre isso, doutora, porque tem muita gente que confunde essa pelezinha de cima do olho, que aliás é muito comum no Nordeste. Eu morei 3 anos em Maceió, eu via muita gente com essa pele. Mesmo pessoas que iam de São Paulo e até o local onde eu fiz uma temporada, cantava. Fiz uma temporada na beira da praia, tinha um restaurante, os donos, a esposa dele tinha, depois que ela foi para lá, começou aquela pelinha, e aquela pelinha começou a aumentar, e eles falaram que aquilo era catarata. Não, Eu, esse como é não sabia. pterígio, né? Eu não sabia. Pterígio? Pterígio. Pterígio, ó. Vou botar aqui para não esquecer mais. Pterígio. Mas essa pelinha, ela realmente ocorre muito em pessoas que trabalham sob o sol, que ficam muito expostas ao sol e que, principalmente ao redor do Equador, né? Quanto mais próximo do Equador, a incidência solar é maior e é maior a incidência de pterígio, né? Mas assim, será que não é falta de proteção, doutora? Porque eu também vivi lá e não tive isso. Eu vivi 3 anos lá. Um pouquinho é falta de proteção. A pessoa não deve deixar o olho seco. Aí que é recomendado o uso de colírios lubrificantes, né? Você precisa pingar o lubrificante, porque aquela pelinha assim em cima do olho, ela forma uma área seca. E esse sequinho é que estimula ela a crescer. E se você pinga aquela película de colírio lubrificante ou gel lubrificante, fica bem lubrificado, ele não cresce. Fica ali paradinho. Essa coisa do olho seco é uma das coisas que eu queria te perguntar, e até porque quem trabalha muito com computador quase não pisca, né? Sim. Quer dizer, ele não lubrifica os olhos. Isso também não pode dar um problema futuramente, doutora? Dá sim esse tipo de problema externo, né? Do olho mais irritado, formação de pterígio, né? Então a gente sempre recomenda assim que a pessoa que está no computador, primeiro, não ficar de olho muito aberto. Aí para isso a tela precisa ser mais baixa, porque a sua pálpebra já está protegendo. Então, antigamente, os primeiros computadores, eles tinham aquela coisa alta, né? Você tinha que ficar olhando para cima, assim, isso é péssimo. Que o olho Ele fica tem muito que estar aberto e não fecha. na altura do quê? Na altura dos olhos, não, para baixo. Ah, é? Você não lê normalmente assim? Não, porque às vezes falam pra gente que tem o computador tem que ficar aqui, né, Não, no olho. aí aqui, o seu assim. olho demora para piscar. Ah, e aí Ele tem que embaixo é ficar melhor baixo. que ele já tá. Por isso que o notebook foi tão bem aceito, né? Notebook, hoje em dia você põe aqui, você já Põe olha na para perna, baixo. põe na perna, põe a na gente, perna. e a gente vai trabalhando assim. É bom isso? Nossa, isso quebrou um tabu, viu, gente? Nessa faixa Sério? é bom, porque Que você olha legal. para baixo pelo menos. Mas é claro que com o notebook você deve procurar manter a postura. Aí Isso que eu ia te falar. Isso. Será que o ortopedista vai concordar com Não, você? aí você mantém a postura, você tem que olhar para baixo. Sobe a cadeira, abaixa a mesa, faz as adaptações que forem necessárias. Eu sou baixinha, né? Daí eu já... sempre preciso fazer uma adaptação de deixar ele mais baixo.